Meu nome é Dr. Cláudio Mussi e hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária. Bom, a incontinência urinária é a perda involuntária da urina. Para a gente entender bem sobre a incontinência urinária, nós temos que entender como que ocorre a micção normalmente. A micção, para ela ocorrer de forma adequada, é preciso que a bexiga primeiro contenha a urina, né, e que o esfíncter uretral não se abra antes da hora, permitindo a saída da urina. E tudo isso é controlado pelo sistema nervoso central, pelo um centro da micção que está lá no sistema nervoso central. Se nós tivermos uma falha no sistema nervoso central, ou uma falha na bexiga, ou uma falha nesse esfíncter, nós podemos ter uma incontinência urinária. Existe um quadro muito frequente que é chamado incontinência urinária de esforço, mais frequentemente nas mulheres. A mulher tosse, ri, espirra, pega um peso e perde urina. Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque a pressão dentro da bexiga suplanta a pressão dentro da uretra, do esfíncter, vencendo o esfíncter, dando saída à passagem da urina. E isso ocorre mais frequentemente como? Existem muitas situações que podem provocar isso. Uma das situações mais frequentes é o parto por via vaginal, o parto chamado natural. Esse parto pode provocar um enfraquecimento nessas estruturas, fazendo com que essas estruturas saiam, por exemplo, da sua posição adequada, usual, ou essas estruturas sejam lesadas. Então, esse esfíncter, ele pode, por exemplo, ficar um esfíncter incompetente. Então, ele não consegue mais segurar a pressão dentro da bexiga. Quando a mulher tosse, aumenta a pressão dentro da bexiga, e se esse esfíncter estivesse normal, a urina não sairia. Mas como o esfíncter está com problema, ele está apresentando uma incompetência, ele está meio aberto, então a urina vai sair e a mulher terá uma incontinência urinária. O tratamento dessa incontinência urinária, se ela perde a urina com uma pressão muito alta, isso ela tem que fazer uma força muito grande para perder a urina, o tratamento, por exemplo, poderá, de maneira assim grosseira, ser feito, por exemplo, com uma fisioterapia. Se ela é uma mulher mais jovem, se ela teve poucos filhos por via vaginal, se ela apresenta então um períneo que o médico avalie que vale a pena o investimento, ela vai fazer uma fisioterapia. Agora, se ela perde com uma pressão muito baixa, quer dizer, qualquer forcinha que ela faz, xixi já está saindo, nesse caso o tratamento será cirúrgico e com um excelente resultado. Existe uma outra situação que o esfíncter está normal, mas o problema é na bexiga. É um quadro chamado bexiga hiperativa, que, como o nome está dizendo, a bexiga fica hiperativa. A bexiga começa a se contrair fora da hora. Não está na hora de fazer xixi, ela não está cheia e a bexiga já começa a se contrair. Então a mulher, por exemplo, vai no shopping fazer uma compra e ela acabou de ir no banheiro há poucos minutos e ela já está com vontade de fazer xixi novamente, porque a bexiga está se contraindo com pouca quantidade de urina. Isso é um problema da bexiga. Isso aí, de uma maneira geral, é tratado com medicamento, com remédio. De uma maneira geral, não precisa de cirurgia. O tratamento é clínico, o tratamento é medicamentoso. E existe uma outra situação também muito frequente, que é devido a uma lesão no centro da micção que está lá no sistema nervoso central. Lembra que eu falei no início que a gente, para ter uma boa micção, precisa que a parte do sistema nervoso central esteja funcionando bem, que comanda o desejo da micção, a bexiga e a uretra. Se um indivíduo teve, por exemplo, um AVC, um AVE, houve um popularmente chamado de derrame, né? Ou ele é portador de uma doença chamada doença de Parkinson, ou doença de Alzheimer, né? Ou outra doença degenerativa qualquer do sistema nervoso central, essa doença lá no sistema nervoso,
ele vai deteriorar esse centro que controla a micção, impedindo que esse centro faça a leitura adequada se a bexiga está cheia ou não, e começa a desencadear ordens para que a bexiga se contraia fora da hora. E essas ordens vão fazer com que a bexiga se contraia tão fortemente que acaba saindo xixi e perdendo a urina. O tratamento também, nesses casos, na maioria das vezes, será clínico, será conservador, isto é, não será preciso fazer cirurgia. Isso, pelo menos, na maioria das vezes. Existe uma outra situação também mais frequente, para encerrar, que é quando o indivíduo sofre lesões na medula, né? Tem um acidente automobilístico, fica paraplégico, sofre um tiro e toma um projétil de arma de fogo, lesa a sua medula, e com isso, então, a informação que vem da bexiga não consegue passar pela medula e ir até ao sistema nervoso central, ao chamado centro da micção, né? Chamado centro da micção, para que faça a leitura se a bexiga está cheia ou se a bexiga está vazia. Nesses casos também, o paciente vai apresentar uma incontinência urinária e muitas vezes vai ser preciso que o próprio paciente aprenda a fazer o cateterismo, ele passa a esvaziar a bexiga, porque ele não consegue mais ter a informação, porque a medula dele foi lesada, a informação que vem da bexiga não passa pela medula e com isso não chega ao chamado, a ponte, é uma área do sistema nervoso central chamado ponte mesencéfalo, que é onde fica o chamado centro da micção. Então lá não consegue fazer essa leitura. Então ele é obrigado a fazer essa sondagem de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, dependendo do caso, e a tomar medicamentos também. É claro, são situações que não têm cura ainda, mas que têm um tratamento que vai também impedir a incontinência urinária. Então essas são, digamos assim, as quatro situações básicas que provocam uma incontinência urinária.